Olá, seja bem-vindo ao canal Educa Mais Professor. Eu sou o engenheiro e professor Johnny Merces e produzo aulas gratuitas nesse canal para o seu crescimento intelectual e ajudar você em várias disciplinas. No caso de hoje, nós vamos estudar uma disciplina do curso de Engenharia Civil, da disciplina de Análise Estrutural 2. Certo? Então já é a segunda parte de análise estrutural e hoje nós vamos estudar esse conteúdo aqui, ó. Treliças planas isostáticas, parte 2, né? Na parte 1 nós vimos lá uma treliça e calculamos pelo método das seções e agora nessa aula de hoje nós vamos calcular pelo método dos nós, ok? Já começando aqui, vamos só definir o que significa o método dos nós, tá? Então, para determinar as forças na barra pelo método dos nós, analisamos os diagramas de corpo livre, né, os DCL, dos nós. Então, o diagrama de corpo livre é estabelecido supondo-se que seccionamos as barras por uma seção imaginária exatamente antes do nó. Então, basicamente, a gente divide os braços da treliça e considera todas as que estão sendo unidas por um vínculo, né, ou por um nó, tá certo? Então todas as forças que atuam em um nó passam pelo pino, que seria o próprio nó. Elas constituem um sistema de forças concorrentes, né? E para esse tipo de sistema de força estão disponíveis somente duas equações, ou seja, somatória de forças em x e somatória de forças em y igual a zero. Por quê? Justamente porque num braço de treliça eu só tenho força axial, né? Eu não tenho momento nos nós. Então por isso eu até recorro à somatória de momento para eu resolver uma das incógnitas, mas eu utilizo essas duas equações como base do meu cálculo, tá? Para avaliar forças de barras desconhecidas, que é já justificando esse comentário que nós fizemos. Bom, como somente duas equações de equilíbrios estão disponíveis, então agora vem um comentário importante, só podemos analisar nós que contenham no máximo duas forças de barras desconhecidas. Então, por quê? Porque se eu tiver mais de duas forças, três braços de treliça, por exemplo, incidindo no mesmo nó, e os três forem incógnitas, eu não vou conseguir resolver. Então eu observo a treliça, analiso bem ela antes de começar a resolver e vejo o vínculo, né, o nó, que tenha duas cargas que são desconhecidas. Então já vamos para um exercício aqui, um exemplo. Diz o seguinte: determine a força em cada membro da treliça abaixo pelo método dos nós, que é o que a gente está estudando nessa aula, e indique se os membros estão exercendo tração ou compressão, tá? Então, a treliça é essa daqui, é uma treliça diferenciada, né? Onde eu tenho o apoio C e o apoio A, ok? Uma treliça de 6 por 4 metros, né? 6 de largura e 4 de altura. Eu tenho uma carga de 400 newtons incidindo nesse vínculo aqui, né? E eu tenho uma carga de 600 newtons incidindo nesse vínculo aqui, tá certo? Muito bem, então como que eu posso resolver isso daqui? Primeira coisa que eu faço é justamente resolver as reações de apoio, certo? Então, o que eu tenho aqui como reação de apoio? Lembrando que aqui já está resolvido, né? Eu já resolvi previamente, eu só vou explicar como que eu resolvi esta equação aqui, tá? Esse exercício aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou resolver é me utilizar da somatória de forças em x igual a zero, considerando que está apontando para o lado direito como positivo aqui, tá bom? Então, o que eu tenho nesse sentido? Eu tenho aqui, ó, o 600 positivo, né, que eu convencionei apontando para o lado direito aqui como positivo, né? Então, eu tenho aqui o 600 e eu tenho também o CX, tá? Pode ser HX também,
Enfim, do jeito que você quiser chamar ele aí. Eu chamei de C, porque é o vínculo C aqui, né? O nó C. E X porque é o eixo X, tá? Então, tá aqui, né? Ele está apontando, eu convencionei ele aqui apontando para o lado esquerdo, tá? Então ele tem aqui, ó, menos CX. Eu poderia apontar ele para o lado direito? Poderia, né? Ele daria um valor negativo e eu teria apenas representado ele, estimado ele no início do exercício com a seta no lado errado, tá? Então, aqui ele deu Cx igual a 600 newtons, que é o que já está aqui no exercício, né? Aqui. Então, significa que eu acertei o lado da minha seta ali, tá certo? Um valor positivo, então significa que eu acertei o lado da seta, tá bom? Muito bem. Então, agora vamos para a somatória de forças em Y, considerando que está apontando para cima como sendo positivo, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o AY do meu vínculo A, nó A, está aqui, AY positivo. Eu tenho o 400 apontando para baixo aqui, ou seja, negativo de 400. E eu tenho também o CY, que é o meu apoio Y, que eu vou determinar ele agora. Então, menos CY, porque ele está apontando para baixo. Resolvendo essa minha parte da equação, eu tenho que CY é igual a menos 400 mais AY. Então, achei a minha equação aqui, tá? Muito bem, mas eu tenho duas incógnitas. Então, eu recorro à estratégia de somatória de momento e eu vou estimar um lugar aqui que eu posso, um ponto, né, um apoio para que eu possa resolver essa somatória de momento. Então, eu escolhi aqui o ponto C, né? Somatória de momento em C igual a zero, convencionando o sinal positivo como anti-horário, tá? Então, eu tenho aqui o AY, que está aqui, né? Vezes a distância dele até o ponto C. Como é força vezes distância, né, perpendicular, então o que eu tenho aqui é essa distância aqui, né? Então eu tenho 3 aqui, mais 3 aqui, eu tenho 6 metros. Então, 6 vezes o meu AY. E basta agora eu saber se é positivo ou negativo, tá? Então, ele está chutando nesse sentido aqui, então ele está fazendo essa tendência de giro com relação ao ponto C que eu estimei como sendo o meu ponto de referência, tá? Ou seja, ele está ao contrário do que eu convencionei como positivo, portanto, negativo, igual está aqui no comecinho, tá? Eu tenho também o 600, que está aqui, certo? Está aqui o 600, e eu multiplico ele pela distância dele até o meu ponto de referência. Então, é essa distância aqui, que é igual a 4. Então, está aqui 600 vezes 4. Ele está chutando aqui para o lado direito, então a tendência de giro vai ser essa daqui, certo? Portanto, ele está coincidindo, né, com o sentido anti-horário aqui, se eu considerar aqui o meu ponto de referência. Portanto, positivo, está aqui. E eu tenho também o 400 aqui, certo? Apontando para baixo, e a distância dele até o meu ponto de referência está aqui embaixo, 3 metros. Então, 400 vezes 3, está aqui 400 vezes 3. Ele está chutando para baixo, então a direção de giro dele é essa daqui, né? Então, 400 vezes 3, ele está com o giro anti-horário, portanto, positivo, conforme a minha convenção de sinal lá no comecinho. Está aqui. Fazendo todas as considerações matemáticas ali, eu tenho que AY é igual a 600 newtons. Tá? Então, está aqui no meu DCL, 600 newtons em AY. Agora eu posso voltar aqui na minha equação e substituir o valor de AY, esse aqui, pelo 600. Então, eu tenho CY é igual a menos 400 mais 600, ou seja, CY é igual a 200,
que eu representei aqui em cima. E terminei minhas reações de apoio, tá? Agora, seguindo, eu preciso separar o nó que eu tenho duas incógnitas. Qual é o nó que eu tenho duas incógnitas aqui? Veja, se eu considerar aqui o apoio, o ponto A, que está aqui, né? Eu tenho uma barra, duas barras, certo? Então, eu posso começar por esse ponto A. Então, eu separei aqui, ó. Eu não vou fazer uma seta para não confundir, mas eu separei aqui, melhor assim, circulando, esse ponto aqui, ó, o nó A. Então, eu trouxe ele aqui, tá certo? Muito bem, então esse ponto preto aqui, ele representa o meu nó A, certo? O que eu tenho no nó A? Eu tenho aqui a reação de apoio de 600, que está aqui apontando para cima, né? 600. Eu tenho a minha barra AD, que está aqui, eu chamei ela de FAD, você pode chamar só de AD, enfim, do jeito que você achar melhor. E eu tenho essa barra diagonal aqui de AB, que ela está aqui, ó, FAB, ou simplesmente AB, dependendo do jeito que você quiser chamar ela, né? Então, como que eu resolvo isso daqui? Veja que eu tenho uma barra diagonal aqui, né? Eu ainda não sei esse ângulo, mas eu tenho essa barra, o ângulo daqui, né? Mas eu tenho essa barra diagonal, tá? Que seria esse ângulo aqui, né? Oxi, não está muito bonito, mas é esse ângulo aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor essa barra aqui em X e em Y, que é o que eu fiz de vermelho aqui, ó, o FABY e o FABX, tá? Existem duas formas de eu apontar essas setas aqui, tá? Eu apontando para fora ou eu apontando para dentro, tá? Eu escolhi apontar para fora as duas aqui, ó. Essa aqui para fora do nó e essa daqui também para fora do nó. Tanto faz, tá? A única coisa que você tem que levar em consideração é que se você apontar para o lado errado, ele vai dar negativo e você tem que depois considerar isso com relação à tração e compressão dessa barra aí, tá? Existe também um outro método que talvez seja assim tão vinculado quanto ou talvez mais simples de se entender, que é você sempre apontar as setas direcionadas para o nó. E se ele der positivo, ele significa tração, e se ele der negativo, significa compressão, tá? São considerações que no final das contas vai ser a mesma coisa, mas só para a gente saber como fazer isso daí, tá? Então, o que eu tenho que levar em consideração primeiro? Eu vou considerar aqui primeiro o que está no eixo vertical, tá? Então, o que eu tenho no eixo vertical? Eu tenho só esse daqui, o AY, e eu tenho o FABY. O resto está tudo na horizontal. Então, o que eu tenho aqui, ó? O AY mais FABY, certo? Ou seja, o AY ele é igual ao FABY negativo. Muito bem. Então agora eu considero o seguinte, né? O AY eu já tenho o valor que é 600 aqui. Então 600 é igual a menos FAB e agora eu tenho aqui o Y. Esse Y eu considero ele como sendo seno ou cosseno. Então vamos considerar aqui, ó, o que eu tenho, né, transportando aqui esse triângulo. Vou transportar ele daqui, ó, para cá, certo? Então esse triângulo que formou, né, a partir dessas considerações que eu tenho no nó e a barra aqui, ó, AB e a barra, cortando bem no meio, e a barra AD, mas considerando aqui como sendo um triângulo retângulo, tá? Então eu joguei isso daqui aqui do ladinho aqui, tá certo? Então o que eu tenho aqui? Quanto que vale essa distância aqui, ó? Vale 4, certo? Então eu representei aqui, ó, 4. Quanto vale essa distância aqui, ó, do A até o meio
aqui, ó, de AD? Vale 3, né? Está aqui o 3, ó. Muito bem. Então, veja. O meu FABY, que é esse aqui, eu tenho que considerar ele e projetar ele para esse lado aqui do triângulo. Então, ele vai ficar... Não sei se... Depois eu apago para ver se deu para entender, né? Ó, então, eu tenho o triângulo aqui, ó. Esse aqui, essa parte do triângulo, essa parte daqui que é o meu FABY, e eu tenho essa parte do triângulo. E isso aqui que eu transportei para lá, tá? Deixa eu apagar aqui agora para ficar mais fácil de entender, tá? Aí, acho que fica melhor de entender desse jeito, né? Muito bem, tá? Aí, se precisar eu fazer mais considerações, eu faço aqui, tá bom? Porque isso daqui a gente já viu, né? Então, vamos ver aqui, tá? Acho que deu, né? Só mais aqui, tá? Mais alguns aqui, muito bem. Tudo apagadinho, né? Aqui também. Então, vamos voltar aqui agora, com a nossa caneta. Veja só, então eu projetei esse braço aqui desse triângulo é o meu FABX. Projetei ele. Ou seja, com relação ao ângulo alfa que eu tenho aqui, ó, ele é o quê? Cateto oposto ou cateto adjacente? Cateto adjacente, cateto oposto, né? Porque ele está do outro lado. Certo? O meu AB seria a hipotenusa, que eu não tenho valor. Portanto, se eu considerar a relação trigonométrica aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, cateto oposto sobre hipotenusa, nas relações trigonométricas, é seno. Ou seja, o meu FABY, que está aqui, seria, então, seno. Seno de quanto? Agora, eu vou... Aqui, ó, FABY está aqui, vezes seno. Agora, eu preciso saber vezes seno de quanto, né? Então, vamos fazer uma outra relação trigonométrica aqui para eu descobrir esse ângulo, tá? Então, veja só, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu cateto adjacente, o cateto oposto e hipotenusa, certo? O meu ângulo está aqui. Então, eu tenho o valor do cateto oposto e do cateto adjacente. Nas relações trigonométricas, o que é a relação que tem cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então está aqui, ó. Tangente do quê? Do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Pronto. Olha que beleza. E eu tenho os valores dos dois, né? O cateto oposto vale 4 e o cateto adjacente vale 3. Ou seja, transportando aqui a tangente para o outro lado do sinal de igual, ela passaria dividindo tudo, né? E se eu quiser multiplicar, eu coloco tangente a menos 1, tá? Então, o ângulo alfa é tangente a menos 1 vezes 4 dividido por 3. Ou seja, o meu ângulo alfa é 53,13 graus. Ou seja, o menos FAB vezes seno é seno de 53,13. Ou seja, o meu FAB é, já fazendo todas as considerações matemáticas, passo multiplico por menos 1 e faço todas as considerações matemáticas ali, passo o seno dividindo, né, como aqui na frente e tudo mais. Eu tenho que FAB é igual a menos 750 newtons, tá? Ou seja, o meu FAB, que eu considerei apontando para cima, na verdade ele estaria apontando para a direção do nó, tá certo? Então vamos já a uma outra consideração, continuando já o nosso cálculo, né? Veja só, então já calculei o FAB. Ele está aqui, 750 no cálculo que eu fiz aqui atrás, né? Tá aqui, ó, o FAB vale 750. Já matei esse, né? Quando eu coloco ele apontando na direção do nó, significa que eu já convencionei ele ali com a seta
para dentro do nó, o que significa que ele vai estar comprimindo, né? Então, vamos ver aqui a somatória agora de esforços em X, considerando o que está apontando para o lado direito como positivo, né? Porque é o que sobrou para mim, né? É o FABX e o FAD. Então, eu tenho aqui FAD mais FABX é igual a zero. Ou seja, o FAD é igual a menos FABX. Muito bem. Agora, se eu voltar lá no meu triângulo, o meu FABX, voltar aqui, ó, o meu FABX é essa aqui, ó, essa parte de baixo aqui do meu triângulo. Ou seja, ele é cateto adjacente ao ângulo alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, eu tenho aqui, ó, o cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então, veja só que aqui o meu FAD, que é o que eu quero encontrar, corresponde a menos FAB vezes, agora, porque está multiplicando aqui, né? Vezes o cosseno do ângulo que eu encontrei lá atrás, que é 53,13. Ou seja, o FAD, né, é menos 750. Porque se eu voltar aqui, ó, ele deu negativo aqui, né? 750, tá? Então, menos 750 vezes cosseno de 53,13. Ou seja, meu FAB deu 450. Positivo. Significa que eu acertei a minha seta aqui e ele está tracionando esse braço da treliça e esse daqui está comprimindo, tá? Seguindo, já representei isso daqui, né? 750 comprimindo o meu braço AB da treliça e aqui o meu braço AD ele está tracionando 450. Isso daqui fica bom para gente observar melhor, né? Ver melhor o que está acontecendo. E aqui embaixo, né? Eu já coloquei aqui o 750 comprimindo e o 450 tracionando. Tá certo? Então, seguindo. Qual nó agora que eu posso levar em consideração? Nó C. Por que o nó C? Porque eu tenho apenas duas incógnitas, que é o BC e o CD. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Transportando esse nó aqui ali para baixo, que está aqui, né? Tá aqui. O que eu tenho ali? Eu tenho o meu apoio CX, que vale 600, apontando aqui para a direita, né? Então, está aqui apontando para a direita. Eu tenho o CY, aqui, apontando para baixo, né? Para baixo que eu digo com relação ali ao nó, né? Então, está aqui apontando para o centro do nó, né? No caso. E eu tenho também o FBC. BC, tá? Tá aqui o FBC, que eu ainda não sei, né? Quer dizer, já tem a resposta ali porque eu já resolvi, mas se eu estivesse resolvendo agora, eu não saberia ainda, né? Então, o FBC, eu vou apontar para o meio do nó aqui, tá? Para fazer com aquele segundo método que eu falei para vocês. E eu tenho também aqui o FCD, que é essa barra aqui, que eu representei ela aqui, como o FCD está aqui. Muito bem. Somatória de esforços horizontais, ou Fx, igual a zero, considerando o positivo apontando para o lado direito. Então, o que eu tenho? Eu tenho o Cx negativo, está aqui, e eu tenho o FBC positivo. Então, está aqui. Ou seja, o meu FBC, já considerando tudo, é 600. Certo? Eu tenho também agora a somatória de esforços horizontais igual a zero,
considerando positivo, apontando para cima. O que eu tenho aqui? Eu tenho o FCD, está aqui, positivo, né? E eu tenho o CY negativo aqui. Ou seja, meu FCD menos 200, FCD é igual a 200. Como os dois deram positivo, eu acertei a convenção de seta dos dois. Então tá certinho, eu chutei ali e deu certo, né? Muito bem. Então, representando aqui, eu tenho o FBC igual a 600 e eu tenho o FCD igual a 200, já representando aqui, né? São 600 newtons, comprimindo a barra BC e 200 newtons comprimindo a barra CD. Tá certo? Muito bem. Seguindo. Agora, vamos passar para o nó D. Certo? Por que para o nó D? Porque só falta essa barra aqui, BD. Né? Só falta a barra BD, o resto eu já consegui concluir tudo. Já está aqui, mas eu já vou explicando mais ou menos. Né? O nó D está aqui. Transportei o nó D, que é esse daqui, para cá. Está aqui o nó D. Então, o que eu tenho no nó D? Eu tenho 600, está aqui. Nem vou, já vou só falar rapidamente aqui, né? Para não ficar muito extensa a aula. O FAD está aqui, que é 450. Eu tenho o FCD. Está aqui o FCD, né? Eu tenho também o FBD, que é essa barra que eu preciso calcular. E esse FBD eu tenho que fazer desmembrar ele em X e Y. Então eu tenho aqui FBDX e FBDY. Tá? Bom, qual deles que fica mais fácil de eu fazer esta consideração aqui? Eu peguei aqui o X, está aqui, ó, somatório de forças em X igual a 0, tá? Então o que eu tenho em X? Eu tenho 600, eu tenho 450 e eu tenho o FBDX, tá? Transportando este triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Opa, não ficou muito retinho. Aqui mais ou menos, tá? Com um ângulo reto aqui, ó, né? Eu transportei ele para cá e agora eu vou considerar aqui o que eu vou fazer, né? Como que eu vou achar o ângulo aqui. Na verdade, é a mesma coisa que nós já fizemos lá atrás. Então eu tenho aqui 4 e aqui 3, né? Então está aqui 4 e 3. Então, considerando lá cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente, então o ângulo alfa desse lado também vai ser 53,13. Tá? Levando aqui em consideração o que eu considerei como sendo mais adequado para eu encontrar esse valor de BD, eu coloco aqui o 600, que é o que eu tenho aqui, né? Positivo, porque ele está apontando para a direita. Eu tenho também o 450, que está aqui, apontando para a esquerda, portanto negativo. E eu tenho o FBDX negativo, que também está apontando para a esquerda, está aqui. Tá? Agora eu vou ver o que significa esse X aqui, se ele é seno ou se ele é cosseno. Tá? Qual a consideração trigonométrica que eu vou estabelecer sobre ele. Então veja, o X que está aqui, ó, está aqui, né? O X, o triângulo, eu estou considerando ele aqui, né? Certo? Está aqui e está aqui. E o ângulo está nesse sentido aqui. Certo? Então eu tenho cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Voltando lá atrás, o que a gente tem como sendo que a gente considerou lá no ângulo? Deixa eu pegar aqui, tá aqui, né? Cateto adjacente, aqui eu não coloquei, mas vamos lá. O
que é cateto adjacente? Deixa eu ver. Está aqui, né? O que é cateto adjacente sobre hipotenusa? É cosseno. Né? Se fosse cateto oposto sobre hipotenusa, era seno. Porque ele é, o que eu estou levando em consideração aqui é o FBDX. Ele é adjacente ao ângulo que eu acabei de achar aqui, né? Então, ele é cosseno de quanto? 53,13, que é o ângulo que a gente achou aqui. É igual a 600 menos 400, que eu joguei, né, para o outro lado do sinal de igual, tá? Ou seja, o FBD, que é o que eu quero encontrar aqui, ele corresponde a essa somatória aqui, dividido pelo cosseno de 53,13. Ou seja, FBD é igual a 250, e eu acertei aqui a minha convenção de sinal, porque eu coloquei ele apontando para o lado esquerdo, tá certo? Ou seja, se ele está apontando para o lado esquerdo, significa que, deixa eu apagar aqui de novo, para ficar mais fácil de entender, né? Significa que, como eu apontei ele, deixa eu apagar mais aqui, porque aqui agora daqui a pouco eu vou ter que considerar, né, esse desenho aqui para a gente apagar tudo aqui e tal. Muito bem. Aí, voltando com a caneta. Significa que eu acertei a consideração aqui. Então, se ele está saindo do nó, o FBD também está saindo do nó, como eu representei aqui. Ou seja, se eu transportar ele aqui para o meu ponto de referência, aqui, né, ponto D, ele está saindo do nó, portanto, comprimindo 250. Tá? Então, agora, já partindo para a resposta final do exercício, eu tenho aqui o braço AB, que é este braço aqui da treliça, ele está comprimindo 750 newtons. O braço AD, que é esse daqui, ele está tracionando 450 newtons. O braço BD, que é esse aqui, né, o BD aqui, ele está tracionando 250 newtons. O braço BC, que é esse daqui, ele está comprimindo 600 newtons. E por último, o braço CD, que é esse daqui, ele está comprimindo 200 newtons. E essa é a resposta do nosso exercício. Tá certo? Talvez, se você resolver um exercício de treliça, seja interessante você colocar lá uma legendinha, né? Você poderia colocar igual essa que eu fiz aqui e poderia até colocar na frente, comprimindo tanto, tracionando tanto, e assim por diante, né? Os valores na frente da força axial de cada braço da treliça, que ficaria mais fácil a resposta que você deu para o teu exercício, tá certo? Então, nós terminamos aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço que vocês compartilhem e dê o joinha, né? Se gostaram do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, por favor, poste aqui nos comentários ou me mande um WhatsApp que eu respondo as dúvidas de vocês, tá certo? Ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.